Em 16 de setembro de 2022, a iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, também conhecida como Jina Amini, morreu em um hospital em Teherã, Irã, em circunstâncias suspeitas. A Patrulha de Orientação, a Polícia de Moralidade Religiosa do governo do Irã, prendeu Amini por supostamente não usar o hijab de acordo com os padrões do governo. O Comando de Aplicação da Lei da República Islâmica do Irã afirmou que ela teve um ataque cardíaco em uma delegacia de polícia, desmaiou e entrou em coma antes de ser transferida para um hospital. No entanto, testemunhas oculares, incluindo mulheres detidas com Amini, relataram que ela foi severamente espancada e morreu como resultado da brutalidade policial, o que foi negado pelas autoridades iranianas. As afirmações de brutalidade policial, além de exames médicos vazados, levaram alguns observadores a acreditar que Amini teve uma hemorragia cerebral ou derrame devido a ferimentos na cabeça, recebidos após sua prisão. A morte de Amini resultou em uma série de protestos descritos pela CNN como mais generalizados do que os protestos de 2009, 2017 e 2019, e pelo The New York Times como os maiores protestos iranianos desde pelo menos 2009. Algumas manifestantes removeram o hijab ou cortaram publicamente seus cabelos como atos de protesto. Os direitos humanos do Irã relataram que, até dezembro de 2022, pelo menos 476 pessoas foram mortas por forças de segurança atacando protestos em todo o país. A Anistia Internacional informou que as forças de segurança iranianas, em alguns casos, dispararam contra grupos com munição real e, em outros casos, mataram manifestantes espancando-os com cacetetes. Data: 16 de setembro de 2022. Localização: Teherã, Irã, também conhecido como Jina Amini. Resultado: protestos de Mahsa Amini. Enterro: Saqqez, província do Kurdistão, Irã. Antecedentes: o Irã introduziu um código de vestimenta obrigatório para as mulheres, de acordo com sua interpretação dos padrões islâmicos, pouco tempo depois da Revolução Iraniana de 1979. Em 7 de março, menos de um mês após a Revolução, o recém-nomeado líder supremo Khomeini decretou o hijab, o lenço na cabeça, seja obrigatório para todas as mulheres em seu local de trabalho. Ele decretou ainda que as mulheres não teriam mais permissão para entrar em nenhum escritório do governo sem hijab, pois ficariam nuas sem ele. Khomeini disse que elas não precisam usar uma cobertura de corpo inteiro. Ele disse que as mulheres podem escolher qualquer tipo de roupa que quiserem, desde que as cubra adequadamente e usem um hijab. Seu sucessor, Ali Khamenei, afirmou que o hijab não impede atividades sociais, políticas ou acadêmicas. Violência e assédio contra mulheres que não usavam o hijab de acordo com os padrões do governo iraniano foram relatados após a revolução, seja por agentes da lei ou vigilantes pró-governo. Em 1983, o hijab obrigatório em público foi introduzido no Código Penal, afirmando que as mulheres que aparecerem em público sem hijab religioso serão condenadas a chicotear até 74 chicotadas. Na prática, no entanto, várias mulheres, como Sabah Khordjafshari e Azama Ariani, foram condenadas apenas a pesadas penas de prisão. Nas décadas de 2010 e 2020, as roupas na sociedade iraniana passaram por mudanças significativas, e as mulheres jovens, em particular, começaram a ser mais liberais quanto às regras do hijab. Isso levou a Patrulha de Orientação, a Polícia de Moralidade do Irã, a lançar campanhas intermitentes para admoestar verbalmente ou prender violentamente e reeducar mulheres que consideravam estar usando o hijab incorretamente.
Em circunstâncias de rotina, os detidos são conduzidos a um centro onde são reinstruídos nas regras de vestimenta, antes de serem obrigados a assinar um compromisso de cumprir essas regras e, em seguida, serem autorizados a sair com sua família. Os protestos contra a obrigatoriedade do hijab são comuns desde 1979. Um dos maiores protestos ocorreu entre 8 e 14 de março de 1979, começando no Dia Internacional da Mulher, um dia depois que as regras do hijab foram introduzidas pela República Islâmica. Como durante os protestos de 2019-2020, quando os manifestantes atacaram uma van da patrulha de orientação e libertaram duas mulheres detidas. Em 2020, dois representantes do líder do governo iraniano Ali Khamenei disseram separadamente que mulheres com véus indevidos deveriam se sentir inseguras. Os representantes posteriormente voltaram atrás e disseram que seus comentários foram mal interpretados. Entre a população em geral, uma pesquisa independente realizada no mesmo ano mostrou que 58% dos iranianos não acreditavam totalmente no hijab e 72% eram contra as regras obrigatórias do hijab. Apenas 15% insistiram na obrigação legal de usá-lo em público. Vítima: Mahsa Amini nasceu em 21 de setembro de 1999 em uma família curda em Saqqez, província do Kurdistão, no noroeste do Irã. Embora Mahsa fosse seu nome persa oficial, seu nome curdo era Gina, e esse era o nome usado por sua família. Uma organização governamental e sua mãe é dona de casa. Ela frequentou a Taligani Girls High School em Saqqez, graduando-se em 2018. No momento de sua morte, Amini havia acabado de ingressar na universidade com o objetivo de se tornar advogada. O primo de Amini, um ativista político de esquerda pertencente ao partido Komaila e um combatente peshmerga vivendo em alto exílio no Kurdistão iraquiano, foi o primeiro membro da família de Amini a falar com a mídia após sua morte. Ele desmentiu as alegações do governo iraniano de que Amini estava envolvida em qualquer política. Em vez disso, Amini foi descrita como uma residente tímida e reservada de sua cidade natal que evitava a política, nunca foi politicamente ativa quando adolescente e não era uma ativista. A família de Amini a descreveu como não tendo condições de saúde anteriores e como uma jovem saudável de 22 anos, contrastando com as alegações feitas pelo governo iraniano de que ela possuía problemas de saúde anteriores. Circunstâncias da morte: Amini tinha vindo a Teherã para visitar seu irmão e em 13 de setembro de 2022 foi presa pela patrulha de orientação na entrada da via expressa Shahid Maghani em Teherã, enquanto estava na companhia de sua família. Em seguida, ela foi transferida para a custódia da segurança moral. Seu irmão, que estava com ela quando foi presa, foi informado de que ela seria levada ao centro de detenção para uma aula de instrução e liberada uma hora depois. Seu irmão foi posteriormente informado de que sua irmã teve um ataque cardíaco e uma convulsão cerebral na delegacia para a qual ela havia sido levada. 2 horas depois de sua prisão, ela foi levada ao hospital Kasra. Segundo a prima de Amini, ela foi torturada e insultada na van, conforme testemunhado por seus companheiros de detenção. Depois que ela chegou à delegacia, ela começou a perder a visão e desmaiou. Demorou 30 minutos para a ambulância chegar e 1h30 para ela chegar ao hospital Kasra. Por 2 dias, Amini ficou em coma no hospital Kasra, em Teherã. Em 16 de setembro, a jornalista Niloufar Ahmedin, posteriormente presa, divulgou a história de seu coma, postando no Twitter uma foto do pai e da avó de Amini chorando e se abraçando no corredor do hospital. Amini morreu na unidade de terapia intensiva mais tarde naquele dia. Consequências: segundo a BBC, testemunhas oculares disseram que Amini foi espancada pela polícia logo após sua prisão, enquanto estava na van da polícia.
Em 17 de setembro, a polícia iraniana negava as acusações de espancamento e afirmava que ela havia sofrido uma parada cardíaca repentina. A clínica onde Amini foi tratada divulgou um comunicado no Instagram dizendo que ela já havia sofrido morte cerebral quando foi internada por volta de 13 de setembro. Em 19 de setembro, a postagem foi excluída. Em 17 de setembro, o chefe da polícia de Teherã afirmou que o motivo da prisão de Amini era o uso inadequado do lenço na cabeça e o uso de calças justas. Em 19 de setembro, a polícia divulgou imagens de CCTV mostrando uma mulher, identificada como Amini, conversando com um oficial. Na filmagem, o oficial agarra as roupas de Amini, e Amini segura a cabeça com as mãos e desmaia. O pai de Amini descartou a filmagem como uma versão editada dos eventos. O irmão de Amini notou hematomas na cabeça e nas pernas. As mulheres detidas com Amini disseram que ela foi severamente espancada por resistir aos insultos e xingamentos dos policiais que a prenderam. Fotos publicadas no hospital mostram Mahsa Amini sangrando no ouvido e com hematomas sob os olhos. Em uma carta de 18 de setembro, o Dr. Hossein Karampour, o mais alto oficial médico na província de Hormozgan, apontou que tais sintomas não correspondem às razões dadas por algumas autoridades, que declararam a causa como um ataque cardíaco. Em vez disso, eles são consistentes com um ferimento na cabeça e o sangramento resultante. Isso também foi confirmado por supostos exames médicos de seu crânio, vazados por ativistas, mostrando fratura óssea, hemorragia e edema cerebral. De acordo com a Irã Internacional, o governo iraniano estava forjando registros médicos falsos para Amini, mostrando que ela tinha um histórico de doenças cardíacas. Em 20 de setembro, o Dr. Massoud Shirvani, neurocirurgião, afirmou na televisão estatal que Amini tinha um tumor cerebral extraído aos 8 anos de idade. Em 21 de setembro, o hospital liberou tomografias preliminares. Apoiadores do governo afirmaram que as tomografias mostraram estresse psicológico causado por uma operação cerebral anterior. Os críticos afirmaram que os exames mostraram espancamento físico e trauma. O governo iraniano afirmou que Amini fez uma operação cerebral aos 5 anos de idade. Em relação a várias reivindicações do governo, o pai de Mahsa Amini, Amjad Amini, disse à BBC por volta de 22 de setembro que eles estão mentindo. Ela nunca teve nenhum problema de saúde, nunca fez uma cirurgia. 2 colegas de classe, entrevistados pela BBC, disseram que não sabiam que Mahsa havia estado no hospital. Amjad disse que não teve permissão para ver o relatório da autópsia de sua filha. Ele negou que Mahsa estivesse com problemas de saúde. Pedi que me mostrassem as câmeras corporais dos seguranças. Eles me disseram que as câmeras estavam sem bateria. As autoridades iranianas acusaram Mahsa de usar roupas indecentes quando foi preso. Amjad rejeitou essa afirmação, afirmando que ela sempre usava um sobretudo comprido. Amjad disse que foi repetidamente impedido pela equipe médica de ver o corpo de sua filha após sua morte. Eu queria ver minha filha, mas eles não me deixaram entrar, e acusou que quando pediu para ver o relatório da autópsia, ele estava dito pelo médico: "Vou escrever o que eu quiser e não tem nada a ver com você." Amjad viu o corpo depois de embrulhado para o funeral e notou hematomas em seus pés, mas não conseguiu ver o resto do corpo devido ao embrulho. As autoridades iranianas negaram qualquer ferimento na cabeça ou ferimentos internos. De acordo com o Irã Internacional, em 29 de setembro, um arquivo de áudio foi divulgado por um ex-comandante do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, que relatou fontes confiáveis, não identificadas, dizendo que o motivo da morte de Mahsa Amini foi um ferimento em seu crânio e que o ferimento foi o resultado de uma surra severa. O advogado
advogado da família Amini, Salene Bakht, disse ao site de notícias online Thematic que médicos respeitáveis acreditam que Mahsa foi espancada enquanto estava sob custódia. Deve ser entregue. Em 2 de outubro, a família de Amini reconheceu que Amini havia feito uma operação para uma pequena condição neurológica, possivelmente um tumor cerebral, aos 8 anos de idade, mas disse que estava sob controle com levotiroxina, um medicamento para tratar o hipotireoidismo, e que seus médicos haviam recentemente dado a ela a liberação. Citando médicos especialistas que consultaram, a família afirmou que a condição não tinha relação com a morte de Amini. O relatório do legista de 7 de outubro afirmou que a morte de Amini não foi causada por golpes na cabeça e nos membros e, em vez disso, vinculou sua morte a condições médicas pré-existentes, determinando que ela havia morrido de falência múltipla de órgãos causada por hipóxia cerebral. O relatório afirmava que Amini havia passado por uma operação de tumor cerebral quando tinha 8 anos. O relatório não disse se Amini sofreu algum ferimento. Em uma carta de 13 de outubro, mais de 800 membros do Conselho Médico do Irã acusaram o chefe do Conselho Médico do Irã de ajudar no encobrimento do governo da causa da morte de Mahsa Amini. Em um artigo de 8 de dezembro, Der Spiegel confirmou com o avô de Amini que Amini teve um tumor cerebral removido quando ela era uma estudante do ensino fundamental. O avô de Amini enfatizou que o tumor era benigno e afirmou que ela nunca mais teve problemas de saúde desde a operação. Der Spiegel também transmitiu um relatório de um de seus 2 primos presentes na prisão de Amini, afirmando que Amini havia sido forçada a entrar no veículo de prisão pela polícia moral. Protestos. Uma série contínua de protestos e agitação civil contra o governo do Irã começou em Teherã em 16 de setembro de 2022, como uma reação à morte de Amini naquele dia após a custódia policial, depois que ela foi presa pela patrulha de orientação por usar um hijab impróprio, em violação da lei hijab obrigatória do Irã, enquanto visitava Teherã de saques. De acordo com testemunhas oculares, Amini foi severamente espancado por oficiais da patrulha de orientação, uma afirmação negada pelas autoridades iranianas. Os protestos começaram horas após a morte de Amini, começando no hospital em Teherã onde ela foi tratada e rapidamente se espalhando para outras partes do país, primeiro para a cidade natal de Amini, Saqqez, e outras cidades da província do Kurdistão, incluindo Sanandaj, Divandari, Bnei Bijar. Em resposta a essas manifestações, a partir de 19 de setembro, o governo iraniano implementou bloqueios regionais de acesso à internet. À medida que os protestos cresciam, um blackout generalizado da internet foi imposto, juntamente com restrições nacionais às mídias sociais. Esses contra-protestos como espontâneos dos manifestantes pró-governo pediram que os manifestantes anti-governo fossem executados e se referiram a eles como soldados de Israel, enquanto gritavam morte à América e morte a Israel, refletindo a narrativa usual dos governantes clericais do Irã de colocar a culpa da agitação em países estrangeiros. Em 3 de outubro, em sua primeira declaração desde o início dos protestos, o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei descartou a agitação generalizada como motins e também tentou lançar isso como uma trama estrangeira. A inscrição na lápide de Amini diz em curdo. Romanizado. Jinajean Paranamiri. Navit Betirens. Amado Ina Mahsa, você não morrerá. Seu nome se tornará um código. Algumas fontes usam chamada de mobilização ou símbolo em vez de código ao traduzir o epitáfio.
De acordo com os direitos humanos do Irã, em 8 de outubro de 2022, pelo menos 185 pessoas foram mortas como resultado da intervenção do governo nos protestos, envolvendo gás lacrimogêneo e balas reais, tornando os protestos os mais mortais desde os protestos de 2019-2020, que resultaram em mais de 1.500 mortes. A resposta do governo aos protestos foi amplamente condenada, e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou a patrulha de orientação e vários funcionários iranianos de alto escalão nas ruas. Em 17 de setembro, horas após a morte de Amini, os manifestantes se reuniram em frente ao Hospital Kasra, em Teherã, onde Amini havia sido tratado. Grupos de direitos humanos relataram que as forças de segurança usaram spray de pimenta contra os manifestantes e que vários foram presos em seguida. Uma série de protestos eclodiu pela morte de Amini, inclusive em Saqqez, sua cidade natal. Alguns gritaram morte ao ditador. Slogans feministas curdos como mulher, vida, liberdade. Um porta-voz do Engav, um grupo curdo de direitos humanos, afirmou que as instituições de segurança forçaram a família Amini a realizar o funeral sem nenhuma cerimônia para evitar tensões nas redes sociais. O espancamento e a morte de Amini causaram revolta generalizada em várias redes sociais. A hashtag Mahsa Amini se tornou uma das hashtags mais repetidas no Twitter persa. O número de tweets e retweets dessas hashtags ultrapassou 80 milhões. Algumas mulheres iranianas postaram vídeos nas redes sociais cortando o cabelo em protesto. Foi relatado em 21 de setembro que o governo iraniano bloqueou o acesso à internet para Instagram e WhatsApp e interrompeu o serviço de internet no Kurdistão e em outras partes do Irã em uma tentativa de silenciar a agitação. Em 24 de setembro, a hashtag Mahsa Amini e seu equivalente em persa quebraram o recorde do Twitter com mais de 80 milhões de tweets. De acordo com o professor Marco Alvin Jones, da Ahmad Bin Khalifa University, de 108 mil contas em uma amostra de manifestantes online, 13 mil foram criadas no mês de setembro de 2022, sugerindo que milhares de contas podem ser falsas, presumivelmente por manipuladores pró- ou antigovernamentais. Reações no Irã. O pai de Amini foi entrevistado por vários meios de comunicação internacionais sobre a morte de sua filha e respondeu às reivindicações de funcionários do governo iraniano em um telefonema com ele. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, lamentou a morte de Amini. O governador da província do Kurdistão foi pessoalmente à casa do pai de Amini e o consolou sobre a morte de sua filha. Sua resposta foi misteriosamente cortada dos noticiários locais. Ele enfatizou que as autoridades se recusaram a deixá-lo ver sua filha na clínica e que, quando finalmente viu seu corpo antes do funeral, estava completamente enfaixado, exceto o rosto e os pés, que apresentavam hematomas misteriosos. O conhecido advogado iraniano, Saeed Degan, descreveu a morte de Amini como assassinato. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chamou isso de incidente amargo e disse que seu coração estava partido pela jovem. Mas, também disse que este caos foi planejado. Referindo-se aos protestos, o presidente Ebrahim Raisi disse que a morte de Mahsa Amini será perseguida, chamando-a de incidente trágico, mas disse que o caos é inaceitável. Países ocidentais de padrões duplos em relação aos direitos humanos, acrescentando e todas as pessoas mortas pela polícia americana. Todas essas mortes foram investigadas. Em outubro de 2022, a família de Amini reclamou de ter recebido ameaças de morte para alertá-lo sobre o comparecimento aos protestos. Investigação. O presidente Ebrahim Raisi pediu ao ministro do Interior, Ahmad Vaidin, que investigasse minuciosamente a causa de sua morte. Instituições e organizações internacionais. A Anistia Internacional solicitou uma investigação criminal sobre a morte suspeita.
Segundo esta organização, todos os oficiais e funcionários responsáveis neste caso devem ser levados à justiça e as condições que levaram à sua morte suspeita, que incluem tortura e outros maus tratos no centro de detenção, devem ser investigadas criminalmente. Auman Rizvati chamou a morte de Amini de cruel e exigiu das autoridades iranianas que acabassem com a lei obrigatória do hijab e melhorassem a situação dos direitos das mulheres no país. Preocupações adicionais foram levantadas pelo grupo na aparente retaliação de força letal por funcionários do governo aos protestos do Centro de Direitos Humanos no Irã, declarou Amini, outra vítima da guerra contra as mulheres da República Islâmica, e afirmou que a tragédia deve ser fortemente condenada em todo o mundo para evitar mais violência contra as mulheres no Irã. Humanist International pediu que os responsáveis pelo assassinato de Amini sejam responsabilizados, condenou as normas religiosas patriarcais estritamente aplicadas do Irã e acrescentou que o uso obrigatório do véu é uma violação dos direitos humanos e que os apelos à moralidade religiosa nunca podem ser usados para policiar as escolhas das mulheres, ou para invalidar sua igual dignidade e valor. As Nações Unidas anunciaram que a morte e a suposta tortura de Amini devem ser investigadas de forma independente. Uma declaração conjunta de especialistas da ONU condenou veementemente a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, que morreu sob custódia policial. Políticos como Bill Clinton, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Nikki Haley, Jim Risch, Farah Pahlavi, Masoud Barzani, Justin Trudeau, Masoud Gharakani, Annalena Baerbock, Melanie Joly e outros reagiram à morte de Amini. Javaid Rehman, relator especial das Nações Unidas, lamentou o comportamento da República Islâmica do Irã e acrescentou: este incidente é um sinal de violação generalizada dos direitos humanos no Irã. O Ministério das Relações Exteriores da França condenou a tortura que levou à morte de Amini. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenou o assassinato sob custódia das forças policiais iranianas e exigiu o fim de tais ações por parte do governo iraniano. Em 17 de setembro, o Ayatollah Bayat Zanjani do Irã descreveu a patrulha de orientação como não apenas um corpo ilegal e anti-islâmico, mas também ilógico. Ele disse que não era apoiado pelas leis do Irã e estava envolvido em repressão e atos imorais. Muakkek Damadi disse: o estabelecimento da força para a promoção das virtudes e prevenção do vício é de fato destinado a monitorar as ações dos governantes, não para reprimir as liberdades dos cidadãos, e é um desvio dos ensinamentos islâmicos. O presidente chileno Gabriel Boric, durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, homenageou Amini e pediu o fim do abuso de poder dos poderosos em todo o mundo. Selahattin Demirtas, o ex-co-presidente do PROCUR do Partido Democrático do Povo, HDP, preso, raspou a cabeça junto com seu companheiro de cela Adnan Mizrakli, ex-prefeito de Diyarbakir. Vários funcionários da União Europeia condenaram sua morte. José Borrell, o chefe de política externa da UE, chamou sua morte de inaceitável. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no discurso anual dos líderes mundiais às Nações Unidas em 21 de setembro, referiu-se à situação das mulheres no Irã e à morte de Amini e jurou solidariedade às mulheres iranianas. Robert Malley, o representante dos Estados Unidos em assuntos iranianos, chamou a morte de Amini de horrível e escreveu: a morte de Mahsa Amini após ferimentos sofridos sob custódia por um hijab impróprio é terrível. Nossos pensamentos estão com a família dela. O Irã deve encerrar sua violência contra a mulher pelo exercício de seus direitos fundamentais. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, chamou a morte de Amini sob custódia policial de terrível e expressou sua tristeza pela morte das mulheres corajosas nos protestos.
Ele acrescentou que as mulheres devem poder tomar suas próprias decisões e não viver com medo. Em 26 de outubro de 2022, mulheres ministras das relações exteriores de uma dúzia de nações, lideradas pela canadense Melanie Joly, condenaram conjuntamente a violenta repressão do Irã aos direitos das mulheres. Em uma declaração conjunta, eles disseram: como mulheres ministras das relações exteriores, sentimos a responsabilidade de ecoar as vozes das mulheres iranianas. Várias celebridades e outros reagiram à morte de Amini. A atriz americana Leah Remini escreveu no Twitter: a morte de Mahsa Amini é inaceitável sob quaisquer circunstâncias, mas o fato de ela ter sido presa por usar um hijab inadequado torna isso ainda mais terrível. Kaby Lame, um influenciador italiano de origem senegalesa, escreveu em sua página do Instagram: a maior guerra pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos está acontecendo no Irã. Se você vive na Terra e permanece em silêncio, nunca poderá falar sobre os direitos das mulheres de novo. O comediante e autor iraniano-britânico Shahparak Khorsandi, cuja família fugiu do Irã após a Revolução, disse: o regime iraniano mata mulheres por tentar viver livremente. Este não é apenas um problema do Irã, é um problema do mundo. Não desvie o olhar. Essa negação de os direitos humanos básicos são uma afronta à dignidade humana. Mahsa Amini não pode mais se manifestar. O mundo deve agir em solidariedade e amplificar sua voz e as vozes de todas as mulheres iranianas que ousam defender a escolha e a democracia. O ator australiano Nathaniel Buzulik, publicando uma foto de Amini em seu Instagram, perguntou: onde estão as feministas? Porque o mundo está em silêncio. A atriz turca Nurgul Özilsay publicou uma foto de Amini em sua história no Instagram e escreveu: é lamentável, infelizmente para todas as mulheres do mundo. J.K. Rowling, autora dos romances de Harry Potter, postou no Twitter: então o resto do mundo precisa continuar dizendo o nome dela. Mahsa Amini morreu aos 22 anos sob custódia policial porque violou os regulamentos do hijab. Solidariedade com todos os iranianos atualmente protestando. Outros. O grupo de hackers descentralizado Anonymous alegou ter interrompido vários sites do governo iraniano e da mídia afiliada ao Estado em apoio aos protestos e divulgou um vídeo anunciando o apoio do grupo aos protestos, juntamente com imagens dos protestos. Sanções. Após a morte de Amini e os protestos associados, países e entidades como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia sancionaram o Irã por violações de direitos humanos relacionadas à morte de Amini e aos protestos subsequentes.